graça e a paz do Senhor seja com você nesse momento, onde você estiver. Eu queria compartilhar uma palavra com o seu coração nesse momento. E eu creio que essa palavra vai te edificar, vai te abençoar e vai trazer entendimento e discernimento. Nós estamos vivendo num tempo bem desafiador, mas também nesse é um tempo em que nós veremos muitas oportunidades. E eu já tenho falado nesses últimos dias sobre o reino dos céus. Esse foi um assunto que o próprio Senhor Jesus ele trouxe à tona várias vezes enquanto ele esteve aqui nessa terra. E eu creio que ele tem algo para falar muito específico aos nossos corações. E eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor. E esse texto se encontra em Colossenses, no capítulo de número 3. E eu quero ler apenas dois versos, o verso 2 e o verso 3, que diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que maravilha! A palavra do Senhor nos traz um direcionamento para que nós possamos manter o nosso pensamento nas coisas do alto. Nós estamos vivendo um momento desafiador de quarentena, de reclusão, impossibilitado de fazer muitas coisas, tendo que nos ajustar e nos adaptar a uma situação que nós nunca tínhamos vivenciado. Mas nesses momentos nós precisamos entender claramente de que existe uma realidade que nós não conseguimos ver. Existe uma realidade que está além da nossa visão, da nossa compreensão. E aqui o apóstolo Paulo aqui aos Colossenses ele nos chama a atenção. Ei, mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Não naquilo que é visível, que é terreno, que muitas vezes nós conseguimos controlar ou não. O nosso pensamento tem que estar acima, lá em cima. E quando falamos lá em cima, nós não temos como não falar do reino dos céus. E como eu já falei, Jesus ele falou tanto sobre esse reino. Ele nos ensinou tanto sobre o reino dos céus. E ele nos mostra isso de uma forma tão clara que até mesmo quando ele nos ensina a orar, na oração dominical, na oração do Pai Nosso, ele nos mostra e nos ensina de uma forma bem especial. E olha como ele nos ensina a orar. Pai Nosso que estás nos céus. Só aí a gente já entende de que o nosso Pai, por mais que ele é nosso Pai, ele não está aqui na terra, ele está nos céus. Então não adianta a gente esperar uma resposta da circunstância, porque se nós estamos falando com o Pai que está nos céus, é porque existe uma outra realidade, ele está em uma outra realidade, é no alto, é nesse lugar que nós devemos estar olhando. E não só, ele continua dizendo, venha o teu reino. Não é ficar lá em cima, não é ignorar circunstâncias terrenas ou não fazer absolutamente nada. Não, não é isso. Ele está dizendo a resposta, a direção, nós temos que olhar para o alto. Mas Jesus fala, venha o teu reino. Porque nós vamos no alto e buscamos e recebemos e trazemos essa resposta para ser manifesto aqui na terra. E isso nós precisamos entender de que há algo extraordinário. Queridos, quando nós entendemos essa realidade, nós vamos ver que existem respostas que não estão presas às nossas circunstâncias, nem aquilo que nós conseguimos ver, entender ou pensar. Jesus, e eu quero usar mais uma vez o exemplo de Jesus, quando Jesus estava diante de desafios, ele não buscava no natural. Nós vamos ver em dois momentos bem distintos, mas que mostram isso. Quando Jesus estava diante de uma multidão que estava faminta e ele não tinha o que oferecer para aquela multidão. E manda os discípulos procurarem e eles voltam com 5 pães e 2 peixinhos. Aparentemente nada para uma multidão que nós podemos dizer quase 20 mil pessoas. Eram 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Mas quando Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, que aparentemente não era nada, não significaria muito para uma demanda daquela, ele pega, levanta e apresenta, olha para o alto e dá graças. Porque ele sabia que a resposta não estava aqui, a resposta estava no alto. E aí ele devolve, distribui
E aquele aparente pouco resolve todo o problema, supre a necessidade das pessoas e ainda sobra. Em um outro momento, Jesus está diante agora de uma situação bem mais complexa, diante de um túmulo, o túmulo de Lázaro. E ali, antes dele chamar Lázaro, antes dele fazer qualquer coisa, ele levanta os olhos para o alto e agradece. E agradece porque ele sabe que é lá do alto que vem a resposta. Depois ele abre a boca e chama Lázaro para fora. E nós já sabemos o final da história. Lázaro sai ressurreto, vivo, por causa daquilo que Jesus fez naquele momento. Isso nos traz o ensinamento, o entendimento de que as nossas respostas, os direcionamentos, a provisão, os milagres não estão condicionados àquilo que nós vemos, percebemos ou conseguimos manipular aqui embaixo. E eu quero trazer para você uma ilustração que eu acho muito forte, muito interessante, que é a ilustração da águia e da serpente. Você sabia que a águia ela não luta com a serpente no chão? Quando a águia pega uma serpente, a primeira coisa que ela faz é levar essa serpente bem para o alto. Ela sobe num voo para ficar bem alto. E quando ela chega numa determinada altura, por quê? Porque ela sabe que aqui embaixo a briga seria complicada, mas quando ela transfere essa batalha para o alto, e ela leva a serpente a uma altura bem expressiva e solta essa serpente. E quando essa serpente cai, ela não tem como dar bote, ela fica totalmente sem reação. Por quê? A cobra não tem resistência, ela não tem poder aqui embaixo, ela não tem equilíbrio no ar. Ela se revela inútil, fraca e vulnerável. Mas a cobra, aqui embaixo na terra, ela é mortal, ela é sábia, ela é poderosa, ela é perigosa. Mas quando a águia não luta aqui embaixo, mas transfere essa briga lá para o alto, ela tem toda a vantagem. Porque aí sim, ela está no controle. A nossa luta tem que ser levada para o reino do Espírito. Não é aqui embaixo, é lá em cima. E quando as nossas decisões são tomadas alinhadas com o reino dos céus, nós vemos o sobrenatural. Nós vemos milagres. Nós vemos prodígios que o próprio Deus vai fazer em nós e através de nós. Como nós temos vivenciado. E eu quero já caminhar para encerrar essa palavra, trazendo mais a orientação que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos traz em 2 Coríntios 10:3, que diz que, embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais. E é por isso que nós precisamos usar as armas espirituais, usar aquilo que nós temos em Deus. E para finalizar, eu quero deixar ainda o texto de Isaías 40, que é um texto que nos ensina muito. Porque muitas vezes nós estamos olhando para circunstâncias, querido, e nós olhamos e pensamos, cadê Deus? E é nesses momentos que nós precisamos nos lembrar que Ele não se esquece de nós. Ele está atento a todas as circunstâncias. E olha o que ele diz a partir do verso 28, Isaías 40, 28, diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor, o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa, nem se fadiga ou fica exausto. A sua sabedoria é insondável. No verso 29 ele diz: ele fortalece o cansado e dá força ou grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas preste atenção agora. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças,
como águias. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Glória a Deus. E aqui está o segredo. Quando nós escolhemos andar conectados com o espiritual, quando nós estamos buscando do alto resposta, direção, solução, quando nós escolhemos esperar, existe mais uma promessa que está em Isaías 64:4, que diz que desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se ouviu, de um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que esperam nele. Você tem esperado em Deus? Tem confiado em Deus? Existe uma realidade. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de viajar de avião. Muitas vezes quando o avião decola, o céu está fechado, nuvens escuras, chuva, raios, trovões, mas depois que o avião chega a uma certa altura, já acima das nuvens, nós vemos um céu limpo, tranquilo, sem chuva, sem nuvens. Suba, é lá em cima. O meu e o seu lugar é em cima. Por isso que o apóstolo Paulo fala, pensa lá em cima, busque lá em cima. É no alto que nós encontramos e recebemos a vitória. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa que está recebendo essa palavra possa fazer como o salmista diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E ele mesmo responde que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que é nesse Senhor, o Pai nosso que está nos céus, que nós possamos buscar socorro, ajuda, provisão, tudo que nós precisamos. Eu declaro a bênção e a vitória do Senhor sobre a vida de cada um nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Se você foi abençoado, curta esse vídeo, compartilhe, envie essa palavra para alguém. Talvez essa palavra é a resposta que alguém esteja precisando nesse momento. Deus te abençoe rica e poderosamente nesse momento, em nome de Jesus.